Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Eu vim aqui falar de algumas coisas que eu gosto muito. Sou do Brasil, mas não vou falar nem de carnaval e nem de futebol. Vou falar de coisas que eu gosto também, mais do que isso, eu acho, que é a tipografia e do Rio de Janeiro. É a minha cidade, a cidade que eu amo muito. Aparentemente não tem nenhuma ligação direta, o Brasil é um país muito novo, mas a tipografia está presente em todo lugar, não é diferente no Rio de Janeiro. A gente tem uma paisagem urbana, né, muito bonita, a natural e a artificial, e eu resolvi estudar a artificial, aquela que o homem produz, e para isso eu parti para dentro de uma pesquisa que foi começada pela USP em São Paulo, pela Unicamp, pela PUC do Rio, pela Universidade Federal de Pernambuco e pela o Centro Universitário do Senac, lá em São Paulo. Foram me oferecidos dois assuntos. O primeiro assunto eram cartazes punk, e o segundo era tipografia na arquitetura. Então escolhi esse, é a área que eu mais gosto, e procurei desenvolver um bom trabalho em cima disso. Bom, essa pesquisa deu origem a uma dissertação de mestrado, quer dizer, a pesquisa que eu desenvolvi, ela gerou um resultado prático, né, teórico e prático, muito interessante, e com um objetivo claro, isso desde o início, de fomentar um que a gente chama no Brasil de inventário. O inventário é um conjunto de informações organizadas, sistematizadas, né, neste caso, sobre a tipografia arquitetônica nominativa, e que representasse, né, estivesse dentro de uma amostra legalmente aceitada ou aceitável, né? Então a inspiração dessa pesquisa veio desse livro, A Tipografia na Arquitetura do Rio de Janeiro, que foi feito em 1986, um projeto de parceria entre três designers, né? Felipe Taborda, Carlos Orcades e Nelson Martins. Eram fotógrafos, designers, amigos, né? E que gostavam de tipografia, que gostavam de arquitetura e que gostavam de tipografia. E aí desenvolveram esse livro em conjunto, e esse livro, feito em 1986, veio parar nas minhas mãos em 2007, quando eu era aluno do Carlos Orcades, e aí passei a me interessar cada vez mais pela tipografia e pelo assunto, e esse envolvimento entre tipografia e arquitetura, o meu conhecimento com o Carlos Orcades, o meu trabalho que eu desenvolvi com ele, me levou a resolver, né, por essa pesquisa, a tipografia na arquitetura. A minha orientadora foi a professora doutora Priscila Helena Farias, e a minha co-orientadora foi a professora doutora Ana Paula Gouveia. E as palavras importantes que eu acho que eu tenho que destacar dentro da minha pesquisa são, claro, a tipografia, com muito peso, muito forte, a arquitetura, o design, a palavra inventário, que tornou o meu projeto bastante interessante, porque ele é uma ferramenta legal, ele não é simplesmente uma organização metodológica, né? Ele tem um resultado, né? um resultado de forma organizada, e que se torna um instrumento legal, portanto pode ser usado por órgãos oficiais para registro da memória, né? E, claro, o Rio de Janeiro. Bom, a estrutura da pesquisa foi a seguinte: a cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX, né, a gente pode até chamar de cidade, mas a gente tinha, na verdade, uma aldeia, né? Era uma aldeia que foi transformada em 1808, com a chegada da família real, em alguma coisa parecida com cidade, né? A independência do Brasil trouxe outro nível de desenvolvimento, mas a gente só encontra realmente uma
desenho de cidade, um desenho de uma que se parece com alguma coisa que havia na Europa na época, no período, bem no final do século XIX, começo do XX, né, com a eleição, né, de um presidente, de um prefeito, né, que governava a cidade, que é o Pereira Passos. Pereira Passos esteve em Paris e ele viu o que o Haussmann fez em Paris. Então ele observou isso tudo, ele estudou o que foi feito em Paris, né, na grande reforma, e quis promover isso na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deixou de ser império, passou a ser uma república. O Rio de Janeiro agora, o Brasil era um país, um estado independente, era um estado que estava em ascensão financeira, né, muito grande, então tinha dinheiro para isso, né? Então o Pereira Passos, que era o prefeito então da cidade, se empenhou em fazer uma grande reforma urbana. Então ele tirou a cidade, né, de um estado caótico e trouxe para o século XX, né, essa cidade. Bom, além disso, eu tenho também critérios de patrimônio histórico e cultural, ou aspectos do patrimônio histórico e cultural, quer dizer, bens tombados pelo patrimônio e que oficialmente poderiam, quer dizer, teoricamente, eles vão ficar lá para sempre. Teoricamente, eles vão estar preservados. Mas, enfim, pelo menos isso legalmente me embasa. E depois o critério de seleção 1 e critério de seleção 2, em cima da definição e do conceito de patrimônio histórico e cultural, são bens tombados, né? Quer dizer, são bens, são móveis, né? No caso, que não podem ser imóveis, que não podem ser destruídos, não podem ser degradados, têm que ser protegidos, têm que ser conservados. E o critério de seleção número 2 é a PAC, é uma sigla que significa Área de Preservação do Ambiente Cultural, baseado num projeto feito em Bolonha, né? Uma área, quer dizer, não é só a preservação do prédio, mas é a preservação do ambiente. Você não pode preservar somente o edifício, você tem que preservar a rua, a iluminação, o poste que está na frente, a cor da janela, a porta, o aspecto geral, não só dos edifícios, mas de tudo que está em volta, né? Tudo que está perto dele. Então, a preservação da ambiência cultural. Então, esses critérios me ajudariam a ter vamos dizer assim, um banco de dados que, teoricamente, não pode ser mudado, não pode ser alterado. Então, é sólido, né? É uma metodologia sólida. Bom, tipografia arquitetônica nominativa, para explicar o que é isso, na verdade, ela tem, na verdade, a função de informar o nome do edifício. Então, essas linhas gerais que eu passei agora são as linhas gerais que eu ainda não tinha noção no começo, eu não tinha ideia de como isso ia se desenvolver no começo da pesquisa. Bom, qual é o cenário? Bom, o cenário é a minha cidade, a cidade do Rio de Janeiro, não sei se todos conhecem. Essa foto, ela não foi feita do Rio de Janeiro. Se vocês conhecem o Rio de Janeiro, jamais vocês conheceriam essa imagem. Essa imagem foi feita de Niterói, quer dizer, uma cidade do outro lado da Baía de Guanabara. Essa foto foi feita por um jornalista, por um fotógrafo da Nat Geo, e ganhou prêmios na época, eu não me lembro agora o ano, mas é uma foto que foi feita de uma praia de uma outra cidade, mas que coloca praticamente no mesmo plano, para quem não conhece o Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar, você tem ali Copacabana e o Cristo Redentor, num plano só. Então, esse é o cenário da minha pesquisa, né? Agora, uma imagem, acho que um pouco mais conhecida, um pouco mais familiar para vocês, né? Bom, a arquitetura do Rio de Janeiro. A imagem é linda, mas a natureza foi muito boa para a gente, eu acho que, sem dúvida, né? Não sei se, para quem não conhece, eu faço um convite a conhecer o Rio de Janeiro, mas a natureza foi muito boa com a gente. Mas a gente conseguiu fazer coisas, nós, os seres humanos, conseguimos produzir coisas interessantes lá, como o próprio Cristo Redentor, né? Que é uma obra em Art Deco, né? Lindíssima, enfeitando a nossa cidade. Mas, além disso, a gente tem também um cenário urbano magnífico. Por exemplo, Copacabana é um laboratório Art Deco, é um laboratório, literalmente é um laboratório Art Deco. Você encontra, se não me engano, tá? Salvo engano, Miami, né? Tem um grande mobiliário urbano Art Deco, e depois vem o Rio de Janeiro. A gente tem até umas associações no Rio de Janeiro ligadas a Art Deco, com visitas que acontecem anualmente. Então, esse é só um
exemplo, né? Meu estudo não contemplou o Art Deco, de alguma forma, mas o Art Deco é um grande exemplo, né? Bom, voltando aqui então ao nosso Rio de Janeiro do século XIX, esse era o aspecto do casario, né? Esse era o aspecto urbano da cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX. Não havia padrão de construções, não havia, enfim, nenhum tipo de padrão de cor, de acabamento. Cada um fazia a sua maneira e estava tudo certo, estava tudo bem, né? E ali aparece, inclusive, né, a fábrica de fogões e serralheria, né, uma tipografia arquitetônica, vamos dizer assim, né, ainda não chamada dessa forma, mas esse aspecto era o aspecto da cidade do Rio de Janeiro. Então não havia padrões, não havia nenhum tipo de padrão. E aqui, né, não é a mesma rua, aquela rua, aqui é a rua Uruguaiana, chamada de Rua Uruguaiana, existe até hoje, tem um outro aspecto, o aspecto é muito mais parecido com esse, né? Isso foi o que o Haussmann fez em Paris, né? Fez lá em Paris, e essa abertura de grandes avenidas, essas aberturas de artérias muito grandes, né? De veias de circulação muito extensas para arejar a cidade, foi exatamente essa maneira que o nosso prefeito Pereira Passos, né? Francisco Pereira Passos, engenheiro, encontrou de trazer o Rio de Janeiro para a modernidade. O Rio de Janeiro não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, né? Pereira Passos implantou isso. Além disso, Pereira Passos também fez pela primeira vez acontecer a diferença entre onde os carros passam e onde as pessoas passam, né? Então dá para perceber o quanto isso, né, como isso foi importante para a cidade, né? Tem uns aspectos negativos também. Eu vou tentar ser o mais breve possível na minha fala aqui, não vou querer tomar muito tempo, mas eu acho isso importante dizer isso, né? Eu não me incomodo de colocar o dedo na ferida do meu país, eu não tenho nenhum problema com isso. Essa reforma foi ótima, ela foi muito boa, né? Enfim, mas não para todos. Né? Aí que está a pior parte, né? Não sei se todos aqui já ouviram falar na expressão favela, né? Mas as favelas começaram aqui. As favelas começaram aí. As pessoas moravam aqui. As pessoas moravam em cortiços, que a gente não sei como é que se diz isso, se em Portugal tem essa expressão, mas eram casebres muito pequenos e amontoados uns sobre os outros, onde havia pouca circulação de ar, onde as doenças elas se transmitiam com muita facilidade, e o aspecto passou a ser esse aqui, né? Então a gente tinha o ar circulando, a gente tinha modernidade acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Mas para onde foram aquelas pessoas que estavam morando nessas casas, né? Enfim, foram para as favelas, né? Então a favela, a nossa história da favela começa aqui, né? Elas pegavam os restos das casas e subiam para os morros, e lá nos morros construíam as suas casinhas novamente, né? Isso começou no início do século XX, e hoje quem conhece o Rio de Janeiro, ou quem não conhece já deve ter ouvido falar, porque é uma coisa muito, muito famosa, né? Infelizmente, mas as favelas começaram aqui, com a reforma do Pereira Passos. Bom, hoje o centro da cidade do Rio de Janeiro tem outro aspecto, claro, muito mais moderno. Muito do casario do Pereira Passos se perdeu, né, nessas várias evoluções por quais todas as cidades passam, né? Então muita coisa aqui se perdeu. Para vocês terem uma ideia do tamanho da transformação, aquele morro que aparece ali no cantinho em cima, ele não existe mais. Ali é o aeroporto Santos Dumont. É o nosso aeroporto interno, né? O aeroporto que faz voos internos no país. Então, aquele morro acabou. Aquela terra toda foi tirada dali, e dele se fez o Aterro do Flamengo, que é hoje uma via de circulação importantíssima para quem chega no Rio de Janeiro, e uma paisagem magnífica aos olhos, né? Foi feito por Burle Marx, né? Burle Marx é quem fez a interferência paisagística nela. Enfim, vamos chegar na tipografia, né?
Desculpe, eu me empolgo muito falando, e se vocês quiserem me cortar, por favor, né? Bom, alguns grupos de pesquisa de tipografia arquitetônica ligadas à Unicamp, à USP, às outras universidades que eu falei, e ao Senac de São Paulo, começaram a trabalhar a linguagem gráfica, né? Que é o quê? A compreensão, né, da tipografia como uma forma de inscrição enquanto informação histórica e cultural. Preservação da memória, basicamente é isso, né? A gente não tinha nenhum tipo de informação sobre isso no Brasil, nada. Bom, então essas pesquisas todas, essas pesquisas articuladas, elas geraram alguns níveis de classificação. Tipografia honorífica, né, aqui da honra, né, que está geralmente ligada a um monumento, a alguma pessoa. A tipografia memorial, a tipografia que preserva a memória de algum determinado local. Por exemplo, aqui viveu, por exemplo, um grande escritor brasileiro, Machado de Assis. Aqui viveu Machado de Assis. Então, essa é uma classificação para a tipografia memorial. A tipografia de registro, que seria aquela quase uma tipografia legal, né, oficial. Então, essa peça terceira e a vermelha é um hidrante, né, para os bombeiros, né, usarem, utilizarem, e nele tem uma tipografia. A tipografia artística, que é a quarta, que é aquela tipografia livre, feita por um artista, geralmente, né, ela tem um caráter perene, né, ela vive durante bastante tempo. A tipografia normativa, aqui dá normas, aqui cria normas. A tipografia comercial é aquela que está em cima do estabelecimento comercial, indicando que ali é um restaurante, um bar, alguma coisa assim. E a tipografia acidental, né, que é o grafite, né? Está presente no Rio de Janeiro, acho que como está presente em qualquer lugar. Em Lisboa eu vi muito tipografia acidental. Então essa foi a primeira grande classificação do nosso grupo de pesquisa. Eu ainda não tinha entrado ainda nela, ainda estava fora dela. Bom, e aí a nova classificação tipográfica, além daquelas que eu já falei, era a tipografia arquitetônica, né? São inscrições geralmente perenes, tais como o número, o nome do prédio, né? Geralmente planejadas ou construídas com o edifício. Podem ter sido colocadas depois, não tem problema, mas quando elas estão ligadas à arquitetura de forma perene, quer dizer, quando aquilo é feito para ficar, né? Vai bem, entra dentro dessa classificação da tipografia arquitetônica. Aí a gente tem dentro dela ainda uma subclassificação, que é a tipografia de portada, que é a tipografia que vai ligada à porta, exatamente à porta do edifício. Objetos e apliques, que são as numerações, o número né, da localização na rua, cofres, né, no Rio de Janeiro ainda tem isso, né, edifícios antigos têm portas de cofre colocadas, caixas de correio. Então, objetos e apliques pode ter tipografia ou não, mas não necessariamente tem tipografia nela, né? E as epígrafes arquitetônicas, que são as assinaturas, quem fez o prédio, arquiteto fulano de tal, arquiteto José Maria tal, né? Arquiteto Niemeyer. Então, isso geralmente é inscrito ou numa placa, ou inscrito numa pedra, ou enfim, numa forma e colocado ao pé do prédio, né? Ao pé do edifício. E aí a gente, nas minhas visitas ao centro do Rio de Janeiro, na minha pesquisa exploratória, olhando os prédios, ainda descobrindo qual era o meu universo a ser pesquisado, né? Eu descobri que tinha uma tipografia que ainda não existia, uma subclassificação que não havia sido inventada, né? E debatendo isso em sala de aula, a gente acabou chegando, isso durante o mestrado, a gente acabou chegando a gente encontrou essa denominação, né? É uma subclassificação, é arquitetônica, é perene, está presente na área externa, na fachada do prédio. E qual é a função? A função é informar o nome, é dar nome ao edifício. Então, criou-se uma nova classificação. E aí, daqui para frente, eu acho que as imagens falam melhor do que eu.
Então, são alguns exemplos, né? Eu delimitei, daí para frente, eu delimitei os meus edifícios, eu fiz um recorte, né? Tive que delimitar quais seriam esses, né? A gente, sei lá, não sei dizer para vocês quantos prédios tem no centro do Rio de Janeiro, são muitos, e não é só um bairro, tem vários bairros, a gente tem a Lapa, né? A gente tem Riachuelo, a gente tem uma série de pequenos bairros que formam o centro do Rio de Janeiro. Então, como é que eu ia delimitar isso? Aí, voltando lá atrás, procurei a legalidade, né? A legalidade é a oficialidade, que é o seguinte: prédios tombados, que teoricamente não vão ser derrubados jamais, que têm inscrições, enfim, que pertencem ao patrimônio histórico brasileiro, né? E que têm inscrições. Então, fiz o registro, criei um sistema de planilhas, né, de organização baseado numa metodologia muito sólida, porque ela já tinha sido aplicada em outros lugares, ok? E fiz montei um inventário sobre isso e ofereci ao governo brasileiro. Ainda não me responderam, estou esperando a resposta até hoje, isso já tem 4 anos, um dia. Então, essas são algumas das tipografias encontradas no centro da cidade. Existem coisas antigas, existem coisas bem mais modernas, e há casos em que a tipografia não tem nada a ver com a linguagem arquitetônica. Eu tive a oportunidade de estar no Brasil com a Catherine Dixon. Ela foi na minha dissertação, na minha defesa de dissertação, e eu perguntei a ela sobre, na Inglaterra, os arquitetos entendem de tipografia? Ela falou, não sei se tem algum arquiteto aqui, deve ter algum arquiteto aqui, me perdoe, mas os arquitetos não entendem nada de tipografia prática, aplicada, né? Gostam, entendem, mas não sabem usar. Então, a gente tem esse problema de, às vezes, ver um prédio Art Deco, esse é um Art Deco, e com talvez uma Helvética, eu acho. Prédios antigos, muito antigos, para o Brasil, claro, né? 1619 é muito antigo para o Brasil. Uma igreja, essa era um hospital italiano, a gente tem inscrições em outras línguas também. Essa é uma placa bem moderna, o Corpo de Bombeiros, desculpe. Igrejas com tipografia. Monografias também, essa é difícil de vocês lerem, mas está escrito Casa Cavé. Cavé é uma famosa casa de bolos e chás e um café. Cinemas, mais uma monografia num palácio. Isso é uma casa, muita coisa em português antigo. Esse caso é curioso, esse caso aqui é curioso porque isso está dentro de um edifício chamado Paço Imperial, que abrigou pela primeira vez o Império, a coroa, a sede da coroa era nesse palácio, e tem essa inscrição CIT, e aí isso é interessante chamar a atenção, porque CIT significa Correios e Telégrafos. Pouquíssima gente sabe disso, porque depois que o tempo passou, esse prédio ganhou outra função, a função foi durante muito tempo de ser Correios e Telégrafos, e a inscrição ficou. O tombamento veio depois e a inscrição nunca mais saiu. A Biblioteca Nacional, um clube naval, isso é uma escola de música, Instituto Nacional de Música, um monograma, e por fim o Teatro Municipal. Só por curiosidade, quem fez o projeto do Teatro Municipal foi o próprio Pereira Passo, o prefeito. Bom, o resultado disso está nesse endereço, tipografiacarioca.blogspot.com.br. Eu pretendo melhorar esse site, eu prometo. Mas ali você tem planilhas, você tem fotos, você tem... se você não conhece o Rio de Janeiro, você tem condições de visitar todos os edifícios que eu fotografei e organizei, porque existem rotas. Eu planejei rotas através do Google Maps para você conhecer todos os edifícios um a um. Depois eu volto nesse slide. Eu queria agradecer, pedir desculpa pelo tempo, se eu estourei o tempo, e agradecer a atenção de vocês. Enfim, obrigado.